A rede de ensino superior, UniFTC, com a coordenação do professor Diego Budel e da professora Irena, traz em seu projeto de extensão uma temática bastante relevante: o desmatamento nas áreas urbanas. Quais são os principais impactos causados pela retirada de árvores? Como isso afeta no clima, no ar, na saúde das pessoas? Esse é um processo silencioso que nem mesmo a população conhece. E para nos ajudar a entender essa situação bastante relevante, convidamos nosso doutor e professor Célio. Professor Célio, tudo bem? Tudo bem, primeiramente é uma honra fazer parte aqui desse projeto. É sempre bom falar de sustentabilidade, é sempre bom falar de meio ambiente, né? Para criar uma conscientização das pessoas, na verdade? Nós agradecemos a sua presença. Bom, eu quero iniciar, pedindo que o senhor nos conte a sua trajetória como advogado, a sua formação, planejamento ambiental e o que motivou a sua atuação, nessa área ambiental, especialmente no contexto urbano. Primeiramente, eu gosto sempre de destacar, a minha vida profissional, ela se inicia na indústria. E nesses fatores industriais, eu aprendi muita coisa ali na indústria relacionado a planejamento, a sustentabilidade, questão de resíduos sólidos, descarte de resíduos. Porque todo, como a gente sabe, na verdade, né? Todo processo industrial é um processo que degrada o meio ambiente. Então, quando eu comecei essa atuação, eu tive uma curiosidade, depois que me tornei advogado, em atuar na parte do planejamento voltada para a logística reversa. O que seria a logística reversa? É sempre uma pergunta, né? Se você degrada o meio ambiente, será que podem ser implementadas políticas internas da empresa que dão um recesso, um retorno daquele bem? Por exemplo, um exemplo básico aqui. Eu trabalhei na indústria de colchão. E nessa indústria de colchão, direcionada, eu sempre perguntava, colchão é um produto bem durável, mas por que vende tanto? O que é que são feitos com os colchões que não são mais utilizados pela população? E a gente sabe que não temos um descarte, na verdade, correto. E muitos colchões vão parar em lixo, lixões, em ruas. Então eu pensei, por que não trabalhar com planejamento ambiental voltado para a logística reversa na indústria de colchões? Sim, na sua visão, pessoal, quais são os principais fatores que contribuem para esse desmatamento nas grandes cidades brasileiras? Olha, gente, nós vivemos hoje um crescimento populacional absurdo. Essa é a verdade, né? Hoje a gente tem muitas questões relacionadas à própria área imobiliária, o crescimento imobiliário, né? O crescimento populacional. E eu costumo dizer que a ausência de planejamento, de políticas públicas, de organização do próprio plano diretor do Estado, do município, dependendo das circunstâncias. Então, isso, de certa forma, o ente público, ele acaba, de certa forma, sendo omisso com relação a algumas políticas. Então, eu entendo que o crescimento ele tem dois fatores providenciais. É o fator da própria organização da entidade, juntamente com as necessidades humanas e com os pensamentos imobiliários, estruturais e econômicos. Tá? Pegando ainda o gancho, dessa resposta do senhor, eu gostaria de saber como esse desmatamento urbano, impacta diretamente numa população mais vulnerável. A gente é muito prático em explicar isso, né? Se hoje, eu vou dar um exemplo aqui, Avenida Paralela. Há 20 anos a Avenida Paralela, ela não era tomada com tantos empreendimentos. Hoje a gente vê que na Avenida Paralela nós temos diversos empreendimentos, né? Então, assim, toda essa área que tinha realmente uma área verde, ela foi tomada pelos grandes empreendimentos, pela própria área imobiliária, pela exploração imobiliária. Então, assim, naturalmente, as populações menos privilegiadas, mais vulneráveis, acabam afetando com as enchentes, as chuvas, né? A questão do próprio calor, né? Dentro desse contexto. Porque se a gente tem menos áreas verdes, automaticamente isso pode resultar no impacto para aqueles mais vulneráveis. Ok. A legislação, ambiental brasileira, como o Código Florestal, o Estatuto da Cidade, o senhor acredita que é suficiente para conter esse desmatamento urbano? Gente, a legislação ambiental é maravilhosa. Se vocês pararem para analisar, nós temos a Constituição Federal, temos realmente as implementações das leis relacionadas ao meio ambiente. Só que o grande problema não é a questão da legislação, é a questão da sua aplicabilidade. Hoje nós temos fiscalizações, e são muito poucas, né, reduzidas dentro do número que nós temos de profissionais hoje habilitados para fiscalizar, a questão da própria estrutura do crescimento, a falta de um planejamento realmente da própria entidade. Isso pode resultar realmente na inaplicabilidade da lei, mas Isso seria uma falha na aplicação dessa lei. eu concordo com você, pela questão realmente que a gente tem fiscalização. As fiscalizações elas não conseguem, na verdade, abarcar todos os problemas.
Isso é um exemplo básico de falar da Amazônia. A Amazônia, que é tão vista no mundo inteiro, o próprio governo, a União, o próprio governo federal não consegue implementar políticas que fiscalizem de forma árdua e repressiva, evitando os acontecimentos que tem as O senhor explorações. pode nos falar como essas políticas públicas podem ser mudadas para garantir mais essa justiça ambiental nas cidades? Olha, eu acho assim que, primeiro, o planejamento, tá? A própria entidade, o próprio município, voltando assim, falando dessa entidade mais específica, precisa implementar políticas públicas. A questão da própria conscientização da população, certo? A questão dos aumentos da responsabilização. Que eu acho assim que o fator de sustentabilidade é você entender que a própria população precisa entender o que é ser sustentável e como preservar o meio ambiente. O que é que poderia ser feito? Então, eu entendo que também uma educação da população ajudaria bastante dentro desse contexto. Quer ver uma coisa? Muitas pessoas às vezes passam em um determinado local e identificam que está ocorrendo desmatamento. Mas, às vezes, por uma questão de falta de consciência, talvez de incidência das políticas públicas, elas acabam não denunciando, até por não saber onde denunciar, quais são os órgãos, os meios que podem chegar. Eu acho que também isso é um ponto crucial. Foi como eu falei no início, porque ele é um processo silencioso e a população ela não tem É conhecimento. uma questão de conscientização também, né? A gente sabe É, que pessoas, a própria implementação, eu até brinco. Durante essa semana na televisão ou na internet, vocês viram algum tipo de política pública, alguma coisa mandando preservar o meio ambiente? Hoje a gente tem falando realmente das áreas privadas, né? As áreas públicas estão sendo privatizadas, inclusive aqui no município de Salvador. E a questão de alguns artistas chegarem até nas suas redes sociais para poder falar sobre a questão dessas privatizações, de tirar um bem que é nosso, que é público, e privatizar para pessoas específicas. Isso é um grande problema também que vem afetando as grandes populações, em si, inclusive na vulnerabilidade por causa disso. quanto ao processo de licenciamento, né, de licenciamento ambiental atual, você acredita que ele está preparado para lidar com esses desafios Na urbanos? verdade, a demora, né? Os licenciamentos demoram muito. Às vezes os critérios a gente não entende quais são os critérios que são objetivos ou subjetivos. Eu entendo que os critérios precisam ser objetivos dentro do que se exige, do que se requer. Então, assim, a gente tem a demora, a ausência de profissionais. Hoje, realmente, falar de fiscalização ambiental, a gente tem poucos profissionais, né? Então, você fala de um ministério, por exemplo, fala de uma secretaria do meio ambiente. Então, a gente entende que hoje a gente necessita de mais fiscais e de mais pessoas habilitadas para análise desses licenciamentos. Essas seriam as mudanças que o senhor considera, né, como melhoria, né, para essas responsabilidades, Eu entendo que sim. essas infrações. Primeiro, uma estruturação dos órgãos. Eu acho que é importante. Como funciona a fiscalização? Como deve ser feita essa fiscalização? Então, quando você reestrutura, você já tem uma visão. E a questão das próprias políticas públicas. Conscientizar a população de que nós precisamos ter sustentabilidade, que o meio ambiente é importante para nossas vidas. Tá? Desde os primórdios do início da vida das crianças, elas, desde o começo da escola, elas entenderem que o meio ambiente é importante, certo? Então, criando uma conscientização que não é uma tarefa fácil, gente, é uma tarefa muito difícil, a gente começa a criar essas políticas e a gente tem as implementações. Nós temos diversas políticas públicas de outros meios. Por que não no meio ambiente deveria ser diferente? Falando da integração entre o setor público e o setor privado e a comunidade, eu gostaria de saber qual a importância do engajamento, né, da sociedade civil e do setor privado na preservação ambiental urbana. Primeiro ponto, nós precisamos criar uma conscientização populacional. Eu, Selmo, como cidadão, vocês, a gente precisa entender o que é que a gente pode fazer para que o nosso meio ambiente seja preservado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é entender através de políticas públicas, um plano diretor, iniciativas, projetos, campanhas, certo, de conscientização, e automaticamente a gente entender que a população saber como denunciar, quais são os meios que eles devem encontrar, o Ministério Público, realmente o IBAMA, todos os órgãos que estão inseridos dentro desse contexto. Eu acho que a ausência que a gente verifica hoje é de como vocês irão proceder com essas denúncias. Eu acho que isso é importante, que a população desde o começo saiba e que crie essas políticas de implementação social. Na sua opinião, qual o maior desafio atual e futuro para frear o desmatamento nas grandes capitais do Brasil? Pergunta difícil, muito complicada essa pergunta. Gente, primeiro eu vou dar uma opinião, tá? Com relação a mais uma coisa pessoal. Primeiro, o planejamento urbano de cada município. Se você tem um planejamento urbano, por exemplo, porque Curitiba e Belo Horizonte são consideradas modelos de sustentabilidade, principalmente Curitiba, é considerada modelo, porque dentro do plano diretor do município,
cria-se, na verdade, toda uma estruturação, implementação de áreas verdes, o percentual de áreas, criação de parques, criação de situações que podem trazer limitações da exploração, né, imobiliária. Então, tudo isso pode gerar. Então, eu entendo que um dos fatores seria uma reestruturação, que é muito difícil, porque a população ela cresce muito. E nesse crescimento, a própria entidade ela não consegue acompanhar esse crescimento de forma moderada. Então, acaba que não consegue seguir o fluxo para essa implementação. E qual mensagem você deixaria para os estudantes que querem atuar nessa área ambiental urbana? Gente, meio ambiente é uma coisa linda. Meio ambiente faz parte de nossas vidas. Meio ambiente é importante para a vida de todos nós. Vocês que querem vão virar defensores do meio ambiente, vão se tornar advogados ambientalistas, vocês têm que entender o seguinte, que primeiro é vocês entenderem que nós temos a legislação rica, nós temos na verdade, um bem muito precioso, que é o meio ambiente, e assim, toda indicação do mundo é uma área bacana, e vocês também terem uma consciência, estudarem muito sobre isso, e entender como se aplica dentro das condições, dentro das orientações jurídicas com relação ao tema. Eu super indico, inclusive eu trabalho ainda com isso, né? Apesar de hoje ter minha atuação dentro da área trabalhista e previdenciarista, nas empresas tenho uma preocupação com o meio ambiente, com o descarte de resíduos, a implementação de algumas políticas que geram responsabilização também das empresas. Então, E, eu na acho que isso realidade, todo esse ramo está ligado. tá ligado, tudo está interligado, gente, certo? Até o produto que você consome, o descarte que você faz de uma embalagem, tudo isso degrada o meio ambiente. Então, a gente tem que entender que a atuação humana, ela acaba degradando também o meio ambiente. Por isso que o texto a gente tem que criar uma consciência. O que é que eu faço, por exemplo, se eu trabalho utilizando madeira? Eu tenho que ter reflorestamento. O que é que eu faço se eu trabalho com resíduos sólidos? Qual o local que eu devo descartar? Contratar empresas com licenças para fazer descarte, tudo isso cria uma política. Então, assim, pela experiência que eu tenho profissional, eu digo a você que é uma área que tem muitos sub-ramos, é uma área que abarca outras áreas também. Quero agradecer a presença do doutor e professor Selmo da nossa instituição, né? E espero que todo esse conhecimento que foi passado, né, seja colocado em prática aí, que a gente possa buscar muito mais, para que nós, como cidadãos, possamos também influenciar, né, nas políticas públicas. Posso deixar uma mensagem no final? Pode sim. Ame o meio ambiente, abrace o meio ambiente. O meio ambiente é algo mais precioso que a gente tem em nossas vidas. E a gente precisa criar essa consciência. Então, gente, lute por isso, tá bom? Beijão, obrigado, tchau. Obrigada.